se você entender bem o que eu estou falando, a realidade, o mundo criado por Deus, vai se abrir de uma forma totalmente diferente. Salve, salve, pessoal! Como é que vocês estão? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal, tá? E como eu tinha comentado anteriormente, a gente vai falar aqui de vários assuntos concernentes à religião católica ou não. Na maioria vai ser, né? A gente falou de matrimônio, né, de casamento, mas aquelas dicas de casamento não são só para casais católicos, aqueles de casal de qualquer tipo de religião, ou que tenha pelo menos o desejo de querer manter um relacionamento sério e estável. Já ajuda muita coisa, tá? Então a gente vai falar agora, por exemplo, de simbolismo, certo? Na verdade, eu vou falar desse assunto porque eu vi ontem uns stories de uma amiga minha do Instagram, né? Ela é calígrafa, ela faz algumas, não sei se o nome correto é esse, mas ela faz algumas artes de caligrafia, então ela pega as orações, então alguém encomenda para ela, por exemplo, uma oração de São Miguel Arcanjo. Ela faz uma arte em caligrafia medieval, com ouro, com tinta, né? Assim, uma coisa magnífica, maravilhosa, tá? E ontem ela estava entregando um trabalho que tinha a oração de Jesus, né? Para quem não conhece a oração de Jesus, é aquela oração que está no Evangelho, chamada Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Certo? É uma oração que é mais popular nas igrejas do Oriente, tanto as cismáticas quanto as não cismáticas, certo? E, no geral, aqui no Ocidente, essa oração ela foi propagada no século XIII somente. Então, enquanto no Oriente já era muito comum desde os primeiros séculos cristãos, tá? No Ocidente só foi mais comum, só foi mais convencional no século XIII, XII, por meio de um santo chamado São Bernardino de Sena. Então, para quem não conhece, São Bernardino de Sena, ele difundiu a oração do nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é essa oração, tá? Em meios latinos e ocidentais. Infelizmente, nós temos poucas ou quase nenhuma obra dele traduzida para a gente conferir um pouco isso, mas se você der uma rápida pesquisa no Google, ou até se você perguntar ao chat GPT, DeepSeek, essas inteligências artificiais, elas vão confirmar isso que nós estamos falando. E essa oração, ela criou, tá, um símbolo para a oração de Jesus. Isso já é uma coisa ocidental. No Oriente, eles não usam nenhum tipo de símbolo, imagem, nada disso, apenas a repetição das palavras e a forma de respirar durante a prática da oração, tá? Mas no Ocidente, São Bernardino de Sena trouxe esse elemento adicional, que é o ícone, né? É um tipo de ícone do nome de Jesus. Vocês já devem ter visto esse ícone por meio das ordens jesuítas. Os jesuítas adotaram esse ícone, então aquele ícone tem um sol e no centro tem as letras IHS, né? Esse ícone, na verdade, ele não é jesuíta. Ele foi identificado inicialmente como parte dessa prática devocional. E a minha amiga que estava fazendo esse projeto de caligrafia simplesmente o inseriu dentro da imagem que ela fez, dentro da caligrafia da oração que ela fez. E aí foi um comentário que apareceu, ela fez uma resposta muito bem assertiva, inclusive, a respeito, tá, da titularidade do ícone. Porque alguém comentou assim, dói o meu coração ver que essa oração tão bela está associada a um ícone jesuíta. Tá? Então, aqui a gente tem uma série de erros que eu gostaria muito de comentar isso aqui. E ainda assim que você fale, eu não tenho nada a ver com isso, nem sabia que essas coisas existiam, mas preste bastante atenção no que eu estou falando. Porque se você prestar atenção, certo? E se você entender bem o que eu estou falando, a realidade, o mundo criado por Deus, vai se abrir de uma forma totalmente diferente, tá? E você vai conseguir compreender melhor as coisas criadas existentes por Deus, tá? A primeira coisa que chama atenção é, gente, símbolo, seja ele qual for, não tem dono, não tem titularidade. Você não pode pegar um símbolo, tá? No geral, aliás, o mundo moderno criou isso, mas idealmente você não pode pegar um símbolo, colocar no cartório, registrar com o seu nome e dizer esse símbolo é meu. Por quê? Vamos entender direito o que é um símbolo, tá? Como eu sempre falo, meus ensinamentos são sempre muito aleatórios. Então, tem uma coisa que eu queria pegar desse livro aqui. Para quem quer entender melhor essa questão, eu recomendaria muito a leitura desse livro aqui, chamado A Linguagem da Criação, o Simbolismo Cósmico no Gênesis, do livro Mathieu Page. Primeira coisa que todos nós, você é católico, muçulmano também tem uma cosmologia parecida, judeu, obviamente, tá?
protestante. Então, as primeiras palavras do livro sagrado dessas religiões, elas vão começar dizendo: Deus, no princípio, Deus criou céu e terra. Tá? E aí, óbvio, as pessoas com pouco conhecimento e entendimento dessa realidade, elas simplesmente vão falar o seguinte: céu e terra é necessariamente aquilo que a gente pisa e aquilo que a gente olha lá para cima. Então, se você olhar agora, eu estou gravando esse vídeo às 10h40 da manhã, você vai ter o sol, nuvens. Então, foi isso que Deus estava criando ali no começo, tá? Só que, na verdade, não é bem assim. Na verdade, eu citei as religiões abraâmicas aqui, muçulmano, islã, cristão, cristianismo e judaísmo, mas, na verdade, isso é uma visão cosmológica universal, tá? Essa visão de um princípio que ordena céu e terra, isso existe, por exemplo, se a gente for puxar na mitologia grega. Quando a gente vê a teogonia de Hesíodo, a primeira coisa que a gente vê surgindo ali é literalmente Urano e Gaia. Urano é o representante do céu e Gaia representa a terra, tá? Certo? Só que Urano e Gaia, eles representam o céu e terra de maneira meio que não muito formada ainda. Ou seja, quando se fala que a coisa é disforme, que ela não tem uma forma, está querendo dizer também necessariamente que não tem uma matéria por trás daqueles elementos. Então aí a gente já entende o seguinte: não é céu e terra como a gente entende aqui. Não é céu aquele que você olha lá para cima, e nem terra aquele que você olha lá para baixo. É outro céu e terra. E o que é esse céu e terra? Mathieu Peijo vai comentar bem assim, fundamental. É que nós pensamos assim nas escrituras, céu e terra de forma material, porque a gente tem uma visão materialista do cosmos, do mundo, tá? E na verdade não é assim que funciona. A gente tem que ter uma visão da escritura da forma que ela foi escrita. Só que, óbvio, a gente perdeu essa visão. Né? A gente não tem mais uma cosmovisão parecida, ou seja, uma visão da ordem do mundo criado de forma semelhante, tá? ao autor do Gênesis. A gente tem uma visão hoje que ela foi fabricada. Tá? Não estou aqui dizendo que é mentirosa ou que é errada, só estou dizendo que ela foi realmente fabricada. Então, a visão do cosmos, como a gente vê ali nas aulas de ciências naturais, nos primeiros anos do colegial e até mesmo até o ensino médio, tá? Ela não é algo que é muito, como é que eu posso dizer, meu Deus, observada. Ela é observada, sim, mas por meio de outras metodologias. O cara que escreveu o Gênesis, tá? O autor do Gênesis, ele não percebia o cosmos com a lente que a ciência tinha criado, né? A ciência moderna tinha criado. E ele percebia de outra maneira. Qual era a forma que ele percebia? Pela maneira observável das coisas. Então, observando a natureza e a realidade com os olhos da inteligência, você capta um cosmos, tá? Você capta um céu e terra diferente daquilo que a gente está habituado a enxergar. E aí, por isso que a nossa interpretação passa muito, mas muito longe, por exemplo, da maioria dos autores patrísticos, porque eles também carregavam essa visão. Tá? Então, por exemplo, você nunca se perguntou, caso você tenha pelo menos alguma intimidade com as escrituras, por que é que São Paulo, ele chega numa das cartas e fala: eu fui arrebatado ao terceiro céu. Espera lá, a gente está com dificuldade de entender agora o primeiro céu, que é aquele céu lá do princípio do Gênesis, e São Paulo já está me dizendo que tem três, que aquele é o terceiro céu. O que é o terceiro céu? Tudo isso é parte de um conhecimento integrado daquelas culturas antigas, que não era só também um produto de cultura pagã, mas era uma observação humana da realidade, tá? Que tinha seus erros filosóficos, e aí para isso que vem a importância dos padres da igreja, porque eles conseguem depurar essa visão de forma que aquilo não impeça, por exemplo, a fé cristã, tá? Certo? Porque necessariamente a fé necessita de uma visão de mundo primeira. Então, a fé, quando você fala, o primeiro artigo do credo começa assim, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, olha de novo aí essa expressão dos céus e terra, do Criador, tudo evocado. Então, se você ler o catecismo, você vai ver que quando o catecismo comenta, ele vai falar que a criação é o princípio e o fundamento de todas as obras de Deus, no âmbito da salvação. Então, se você não compreende direito o que é essa criação, como ela saiu das mãos de Deus, tá? Como ela funciona necessariamente, você está com uma grande parte do seu quebra-cabeça religioso,
tá? Desmontado. Você está ali com uma parte bem montadinha, organizadinha, mas uma parte que é fundamental para entender aquela outra está desmontada. Então, né, urge para todos nós ter um pouco mais de ciência, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de aprofundamento a respeito desse enigma que é o livro do Gênesis, principalmente as suas primeiras páginas referentes à criação. Tá? Não é só isso que ele vai entrar depois em uma gama de assuntos que também são tão importantes quanto para você entender bem a sua prática religiosa. Por exemplo, eu já vi gente falando assim, porque adorar um ídolo é você fazer algum tipo de sacrifício, você ofertar alimento para eles. Mas se você pega os primeiros cultos que surgiram ali junto com Gênesis, por exemplo, Abel e Caim, tá? Você vai ver o seguinte, você vai ver que eles estavam oferecendo comida para Deus. Um estava oferecendo um sacrifício ali, né, com lentilhas, com plantas, com vegetais, e o outro estava oferecendo um sacrifício, tá? Um alimento mesmo, para ser cultuado em o próprio Deus verdadeiro. Então, você vê que a pessoa que falou isso, ela não entende bem o que é a ideia de sacrifício, o que é a ideia de adoração a um ídolo, ou até ao mesmo Deus verdadeiro, tá? Repare como, veja só, os cristãos hoje, principalmente os cristãos que ficam muito mais na mira do moderno, eles têm uma concepção errada de achar que a única forma que se tem de destruir uma religião é simplesmente mudar aquilo que é um dogma dela. Então, casamento é homem e mulher, então agora querem transformar casamento em algo unigênero, né? Então é homem com homem, mulher com mulher, ou então um homem que vira mulher que quer se sentir homem, e aí vai um monte de coisa dessas, né? E eles pensam que é a única forma de se fazer um ataque a uma fé religiosa. Só que isso é falso. Você pode muito bem descaracterizar completamente uma vida religiosa, uma prática religiosa, somente alterando percepções, imagens e conceitos básicos dessa mesma religião. Então você muda, por exemplo, a percepção do que é sacrifício e o sujeito não consegue desfrutar mais, por exemplo, a missa, porque ele não sabe o que está sendo feito ali. Ele não entende com verdadeira pureza aquilo que está sendo feito ali. Veja, não é uma espécie de conhecimento científico ou literário, tá? Certo? Mas é o seguinte, você tem esses olhos aqui para ver a realidade e compreendê-la. Quando alguém pega e bota uma lente em cima, você não está enxergando mais com a pureza da sua própria visão. Você está apenas enxergando da forma que querem que você enxergue. Entendeu? Então, necessariamente, tá? Sem a percepção desses primeiros conceitozinhos, primeira disposição que o homem tem para com Deus, tá? Você não consegue entender nada disso, certo? Tá? E entender a própria realidade, a própria criação divina é o primeiro passo para começar a entender quem é esse negócio de Deus. Quem é essa pessoa chamada Deus? Sabe por quê? Porque, veja só, todo o mundo criado, todo mundo sensível, tá? Ele tem apenas ele tem um primeiro e fundamental habitante dele, tá? Que é o próprio Deus. Porque tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é sensível, tudo aquilo que é perceptível, só existe por causa de Deus. Se ele não tivesse dado o primeiro passo nessa criação, nada dessas coisas existiriam. E, portanto, compreender essas primeiras coisas que ele fez é o primeiro passo para compreender ele diretamente. Mas, no geral, se faz em catequese, ou o pessoal quer estudar, ele quer partir dos princípios metafísicos. Não, Deus é primeiro motor imóvel, isso aqui, aquilo outro, etc. E ele fica com uma definição, uma percepção de Deus capenga. Tá? Capenga. Porque se você não compreende o primeiro ato divino, como é que você vai compreender todos os atos divinos posteriores? Tá? Então fica aqui, antes de começar a explicação, a minha recomendação. Você já é um católico experiente, um religioso experiente na sua religião, comece a investigar e comece a procurar entender mesmo o que é esse ato de criação divina. Já dei uma recomendação de livro aqui. Tem outros livros também, tem comentários de vários santos ao Gênesis que vale muito a pena você ler, estudar, refletir e observar também. Então, ter um contato com essa natureza criada por Deus vai te ajudar muito, né? Então, às vezes você fala assim, uma matriz, já que a gente está falando de simbolismo, né? O alecrim, o leão e o sol, eles são coisas bem parecidas, só que em matriz de existência diferentes. Uma planta, o outro é um astro, uma estrela, e o outro é um animal.
Só que, em alguma medida, essas três coisas estão ligadas. Como é que elas estão ligadas? Aí é que a gente vai entender agora, certo? O sentido da frase do Mathieu Peijo, né? do Gênesis, e a explicação do Mathieu Peijo sobre esses céus e terra. Então, o que é que são os céus? Eu falei lá da mitologia grega de Urano como representante dos céus. E quem era Urano na mitologia grega? Urano era simplesmente o deus dos deuses, tá? Ele era o principal, aquele que teria ali, em certo sentido, fornecido base, tá? Fornecido algo da origem que todos os outros deveriam ter. Então, Urano ele não era somente um representante da atmosfera, certo? Ele era um representante de todos os princípios que governavam e regiam o mundo, que seriam os outros deuses. Então, o céu a qual o Gênesis se refere aqui é exatamente isso. São todos os princípios, todas as formas iniciais de cada elemento material que viria a existir e que constituiria toda a criação. Tá? Enquanto que a Terra, certo? Disforme, ela era o quê? A Terra disforme, ela era uma espécie de representação desses princípios na realidade. É aí que você começa a entender, por exemplo, por que o leão, o alecrim e o sol têm matrizes semelhantes. Se você quiser adicionar outra coisa, você adiciona o ouro também. Ouro, leão, matriz, sol. Essas coisas todas, né, nos evocam, certo? Uma mesma ideia, ou uma sequência de ideias semelhantes. A realeza, a nobreza, a coisa que é valiosa, tá? Repara que o brilho do ouro e do sol é parecido. Então, essas associações que se faz simbólicas da realidade, elas são associações que são a base da linguagem divina na realidade, na criação humana. Então, quando você vê, por exemplo, os céus e terra proclamam a glória de Deus, como diz os Salmos, os céus e a terra, eles não falam propriamente dito, eles não pronunciam palavras como nós pronunciamos, ou grunhidos como os animais fazem. Tá? Ou os anjos falam também. Mas como é que ainda assim eles falam e proclamam a glória de Deus? É simples. Tá? Como ser criado, certo? Eles possuem por si mesmos, tá? Eles possuem por si mesmos, eles possuem por Deus a existência que é o próprio ser. E essa existência divina, que os mantém na própria base do ser, façam com que eles existam de fato, dão a eles a capacidade de pronunciar, de enunciar qualidades tipicamente divinas. Tá? Então, por isso que a gente vê a associação, às vezes, de Jesus Cristo com um leão, o leão de Judá. Né? Por que o leão se associa facilmente a Jesus Cristo e a sua realeza? Porque o leão tem qualidades intrínsecas a ele, que evocam essa ideia que Deus quer transmitir à humanidade, aos homens. Então, cada coisa criada, tá? Tu já se parou para perguntar por que a Eucaristia, por que Jesus usou o pão para a Eucaristia, se na Páscoa judaica se usava um cordeiro? Porque, óbvio, a linguagem do cordeiro representa um tipo de sacrifício cruento, que é o que vai acontecer na cruz. Enquanto que a linguagem do pão é um tipo de sacrifício incruento que vai repetir aquele sacrifício da cruz. As qualidades do pão permitem que essa associação seja feita do pão com o cordeiro. Entende? E aí, necessariamente, como você quer representar um sacrifício incruento, onde não há mais derramamento de sangue, você vai lá e associa o pão com a Eucaristia. Tá? E por que o vinho também, e não outro tipo de bebida? Você repara que quando você pensa em vinho, você pensa em sangue. E não é nem só pela associação eucarística, mas vários povos, por exemplo, tiveram essa associação de vinho com sangue. Até uma criança, geralmente, você nunca viu criança brincando, às vezes pega o vinho ou o suco de uva e começa a dizer, não, aqui é o sangue, não sei o que lá e tal. Enfim, criança tem essas brincadeiras quando elas vão imaginar. Por quê? Existe uma característica, para quem faz depois um vídeo sobre esse assunto, tá? Em que as propriedades materiais das coisas possuem também uma reverberação naquilo que se chama mundo imaginal. São o mundo das almas, o mundo das imagens. Veja, qual é a diferença de um imaginário, de imaginar algo, e do mundo imaginal? Quando você imaginar algo, você fala assim, pensa num leão. Cada pessoa que está me vendo vai pensar em um leão de forma diferente. Alguns podem até brincar e aloprar, pensar um leão, por exemplo, com juba roxa, um chifre, alguma coisa assim. Outros vão pensar num leão tradicional. Outros vão lembrar de algum leão que já viram em um vídeo ou até presencialmente
e usar a imagem daquele leão que você trouxe na memória, certo? Só que eu não tenho como saber o que é esse leão que você imaginou, tá? Mas no mundo imaginal, a palavra leão evoca várias características comuns: rei, coragem, nobreza, força, liderança, não é? Se você parar para refletir, alguma dessas palavras, quando eu falei pense em um leão, você também pensou imediatamente, tá? Isso é o que chama de mundo imaginal, é o mundo das almas. Então, quando você, por exemplo, você está dormindo e você tem aquele sonho totalmente doido, aleatório, etc., você está caminhando no mundo imaginal. A sua alma está fazendo ali um passeio, uma travessia também, certo? Ou seja, é um mundo em que as almas podem ser influenciadas ou não. Aí por isso que vem a importância da arte religiosa, que é uma das coisas que algum dia eu vou fazer algum vídeo sobre esse assunto, tá? Certo? E que em alguma medida é fundamental e ninguém fala hoje. Padre, bispo, papa, ninguém fala sobre isso. E a arte religiosa é fundamental para definir e ajudar ou dificultar as pessoas a terem uma vida religiosa verdadeira, mas autêntica com Deus, tá? Certo? Porque as artes que são feitas próprias para a religião, elas vão gerar em você imagens a respeito de Deus, dos anjos, das verdades, etc. E se essas imagens forem imagens que, em alguma medida, estão direcionando sua alma incorretamente para essas questões, você vai estar rezando sem querer para um ídolo, sem saber. Entendeu? Sem saber, você vai estar, sem querer, pensando em um ídolo e não em Deus de verdade. Porque as imagens que a sua alma tem para trabalhar a relação com Deus são imagens falsas. Tá? Então, o pessoal geralmente católico, mais tradicional, mais ortodoxo, fica preocupado com a doutrina, né? Ah, porque alguém está falando tal coisa que na doutrina não está assim, desse jeito, está assado. Aí fica aquela discussão infinita. Por quê? Porque a linguagem humana é ambígua. Por isso que Deus fundou, não foi uma linguagem escrita. O católico ama falar isso para o protestante, né? Ó, Deus não fez uma Bíblia, Deus não deu uma Bíblia, ela não caiu do céu. Deus deu o quê? Deus deu uma igreja. O que é uma igreja? São imagens de pessoas que representam a presença de Deus aqui na Terra. A igreja é o quê? Corpo de Cristo, é uma extensão daquele Cristo que se ressuscitou, que está agora na direita do Pai, e que deve se repetir aqui na Terra por meio dos membros dela. Então, repare, Deus não fundou uma parte necessariamente doutrinária e literal. Isso foi desenvolvido depois. Porque, é claro, o homem precisa da linguagem falada e escrita para se comunicar. Mas o mundo espiritual, o mundo das imagens, tá? Ela se pauta necessariamente apenas pela presença das pessoas. Tanto é que, por exemplo, um dos dons mais fundamentais dos santos pais é bilocação. Então, a pergunta para Padre Pio: Padre Pio, como é que funciona a bilocação? Como é que é? Tá, você está aqui, aí tem uma cópia sua lá. Não, ele falou: eu estou nos dois lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque o reino do Espírito, o reino das coisas celestiais e espirituais, da manifestação pura, tá? Ele é acessado apenas pelo desfrute do Espírito em si. Só que para ter esse desfrute do Espírito, as imagens abaixo dele têm que estar concernentes, ligadas a esse desfrute da verdade. Tá? Então, necessariamente, certo? Esse é outro tema que é fundamental. Então, hoje você tem um monte de série, de filme, de música, de arte religiosa cristã, que evocam imagens errôneas. Eu sei disso porque eu já conversei com uma moça que ela tem e mora nos Estados Unidos. Tá? E ela trabalha com vendas e revenda de imagens para o público religioso. E ela falou: Yuri, você não tem noção da quantidade de imagens, assim, da Sagrada Família, que é horrível. É imagem assim, que evoca a sensualidade entre São José e Maria. Mas as pessoas não percebem isso. A mesma coisa, por exemplo, imagem hoje feita por inteligência artificial. Tá? Que muitas vezes evocam ideias ali que são claramente demoníacas, mas as pessoas acham bonita, porque só tem um apelo estético. O apelo estético é, na maioria das vezes, na maioria das pessoas, ele só é sensorial. É como assim, comi um bolo e achei ele gostoso. Não tem um ato de inteligência. Isso na maioria das pessoas. Tá? E gera esse problema. Tá? Mas voltando lá para a questão dos símbolos.
Então, os símbolos, ele é o quê? Ele é uma unidade entre aquele princípio celeste que está na matéria e a representação que a matéria faz dele. Esse é o, no princípio, Deus criou o céu e terra. Então, você pega, por exemplo, por que Nosso Senhor fez questão de deixar uma imagem da sua sagrada face? Porque a encarnação é a união entre essas duas coisas. É a união entre uma pessoa divina, que é inacessível direto à razão humana. O homem pode entender que Deus é Deus, que Deus existe, que Deus é o princípio de todas as coisas, mas chegar à conclusão de uma trindade, o homem, pela razão, não consegue. E cada pessoa da trindade tem uma particularidade própria dela. Então, o Filho que se encarna como segunda pessoa da trindade, ele assume uma carne para quê? Aquele princípio divino se manifeste numa matéria criada, num corpo humano. E aí, nosso Senhor Jesus Cristo deixou a sua sagrada face para que a gente tenha sempre a lembrança e a memória, tá? Daquilo que ele é de fato e como ele se representou diante de nós. Então, isso é, em matéria de entendimento humano, aquilo que a gente vai chamar de simbolismo, tá? E aí você vê, por exemplo, que como é que o nosso amiguinho que falou que aquilo é um símbolo jesuíta está longe da realidade. Porque, na verdade, o que ele tem, ele não sabe, é a visão moderna e humanista de que os símbolos são criações e produtos da cultura humana. Repare que a minha explicação leva o símbolo ao quê? O símbolo é um elemento do verbo divino, que se encontra em cada elemento da criação, como uma espécie de vestígio. É o que o Chesterton vai falar no seu livro O Homem Eterno. Vai falar dos vestígios de Deus, na realidade, na criação. E até em elementos da cultura humana. Então você pega lá o argumento que fez o Lewis, C.S. Lewis se converter, ele era ateu. Foi quando ele começou a entender, né, ele explica isso na Abolição do Homem, começou a entender que, por exemplo, você pega várias culturas do mundo, tá? E várias dessas culturas, por mais diferentes que sejam, você encontra elementos da lei divina ali. O não adulterar, não roubar. Até a virtude da religião, eu falei isso em um vídeo aqui, né? A virtude da religião, a noção de que eu preciso prestar contas e culto a um Deus, é também um elemento da cultura e da vida humana. Não é uma revelação isso. Não é uma coisa assim, ninguém sabia e foi lá Deus e mostrou que tinha que ser assim. Não é. Deus mostrou como tinha que ser feito o culto verdadeiro, mas ele não mostrou a necessidade do culto, porque os homens já sabiam disso. E os homens já sabiam disso, certo? Porque isso é produto da cultura humana. A forma de falar moralmente ao coração do homem também é um vestígio disso. O simbolismo é um vestígio da voz de Deus na criação, mostrando que ele é o Criador. Então, quando a gente pensa no leão e vem todas aquelas imagens, aquelas ideias na nossa cabeça, é como se fosse você descobrindo por que Deus criou o leão. A mesma coisa quando você pensa nisso no sol. Aí você pensa no alecrim, no girassol. São coisas solares, digamos assim. Você vai ter coisas saturninas. Não sei se alguém viu ontem uma notícia que biólogos encontraram na superfície, né? Um peixe que é comum de viver lá no fundão lá da superfície, onde a luz solar nem acessa, né? Peixe horrível, feio demais, né? Apresenta um aspecto medonho. Isso é um elemento saturnino. Entre outras coisas, você vai encontrar assim. Você vai ter um metal saturnino, um metal com essa associação a Saturno, que é o chumbo, né? E várias coisas você vai ter com essas questões. Então, você vai ter isso com qualquer outro tipo de planeta, com metal, com plantas, com animais, entendeu? Certo? Que você vai evocar determinadas qualidades que são específicas a ele e a um outro grupo de entes criados, de seres criados. Isso só acontece porque Deus é o criador da terra e do céu. E ele criou e desenvolveu essa linguagem no universo para nós. A questão é que, tá? Que vem já um outro livro. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre esse assunto, que é do professor Wolfgang Smith. Ele chama de Cosmos e Transcendência, rompendo a barreira da crença cientificista, né? E ele vai mostrar como filosoficamente, ou seja, filosoficamente, as descobertas científicas fizeram com que a gente perdesse essa percepção. Então, todo mundo hoje olha para uma pedra, é só uma pedra. Para o cara que era medieval,
ou da Roma Antiga, ou Grécia, ou Egito, ou Pérsia, a pedra tinha um sentido simbólico, místico, completamente diferente. Tá? Completamente diferente, certo? E aí, em pouco tempo, os símbolos humanos, então a suástica, o símbolo lá do IHS, o Shiro, que é aquele que às vezes tem nas velas de algumas igrejas, né? O peixe, certo? Tá? Veja só, a terminologia de Jesus Cristo como Salvador da humanidade em grego, que é o ictus, né? Ele faz o sinal de um peixe. Você acha que isso é coincidência? É por isso que o cristianismo sempre teve essa associação com o peixe. E, por exemplo, em dias de maior oração, de jejum, de reflexão, o único alimento permitido geralmente é o peixe. Eu falo assim, entre todas as outras proteínas. Entende? Então isso não é comum, isso não é uma coincidência. Não, é só aleatoriedade comum. Não. Existe uma característica própria do peixe que representa uma qualidade cristã, que é essencial para esses momentos de reflexão e meditação. E aí, por exemplo, se você pega a simbologia da astrologia, o signo de peixes, cada um dos 12 signos tinha uma significação com uma parte do corpo. Então você pega a cabeça, Áries, touro era o pescoço. Os médicos usavam essa simbologia para curar pessoas. Então, às vezes, ele fazia um mapa e via um problema em touro. Sabia que o problema era na garganta. E conseguia investigar melhor e curar o sujeito. Era assim que funcionava antes de ressonância, de tomografia, de hemograma, entendeu? É assim que se curava as pessoas. Tá? Mas se você pega o símbolo do signo de peixes, peixe está associado ao órgão dos pés. E o que é que Jesus Cristo faz antes da sua derradeira morte? Ele lava os pés dos discípulos. Então, você repara, tá? Ictus, que é Jesus Cristo, Salvador da humanidade, em grego, forma o símbolo do peixe. Ao mesmo tempo, peixe está em muitas iconografias. Eu não tenho um ícone aqui que mostra isso. Né? Não tenho. Mas se você vê a iconografia, muitas vezes você tem imagem do santo. E ao atrás dele você tem uma portinha assim, redonda. Essa porta redonda é um símbolo do peixe também. Chama-se Vesica Piscis. É um peixe pela metade. E também tem a representação que está mesmo ligada ao ictus, ao peixe, ao signo do símbolo de peixes, aos pés, que elas são lavados na última ceia. Entende? Essa associação, essa matriz de significados, ela não é produto da inteligência humana e nem tampouco da cultura humana. Ela é gerada na criação, onde Deus deixa o vestígio e o entendimento de cada uma dessas coisas, tá? Já na própria criação, para que posteriormente o homem associe isso aos seus elementos básicos daquilo que ele quer que o homem conheça dele mesmo. É uma espécie de revelação natural. Então, quando Deus sopra em Adão e começa a pedir para que Adão comece a nomear os animais, tá? Veja, ele podia primeiro pedir, nomeia só os animais aí, Adão. Não, ele sopra primeiro, ele dá o espírito, ele dá o sopro da verdade, que é o Espírito Santo. E permite que Adão, através desse Espírito Santo, tá? Favoreça o entendimento da realidade da criação que o homem vai ter. E dentro dessa associação de matrizes, de símbolos, vai existir ali uma capacidade de entender e compreender melhor a realidade humana e divina. Tá? Então, o nosso amigo ele padece do erro moderno, que é de pensar o seguinte: os símbolos são criados pelas culturas, pela história, então os homens vão dando e atribuindo o significado da sua cabeça aleatória. Só que isso é impossível. É impossível, por exemplo, que isso aconteça e, ao mesmo tempo, você aqui me ouvindo, não importa onde, no Sul, no Nordeste, em São Paulo, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, em outros lugares, tá? E atribua o mesmo sentido de leão que eu atribuí aqui na minha cabeça sem você ler a minha mente e sem eu ler a sua mente. Entendeu? Entende? Então não tem como ser feito isso. Imagine se toda a história humana dependesse disso. Não tem como. Tá? Então, os símbolos são produtos do mundo imaginal, onde cada palavra, cada matéria vai ter um sentido espiritual dentro dela, que vai nos evocar essas ideias das virtudes, tá? Do próprio Deus, certo?
E aí você vai ter essa conexão entre toda a criação. Daí que o símbolo surge. O símbolo não é, foi o jesuíta que inventou esse símbolo, foi não sei quem que inventou, não. Primeiro, esse símbolo de São Bernardino, ele não foi inventado nem pelo próprio São Bernardino, ele foi revelado. Da mesma forma que tem a imagem de Nossa Senhora das Graças, da Divina Misericórdia, essa imagem não foi inventada, ela foi revelada por São Bernardino de Sena. Deus mostrou, esse aqui é a imagem do meu nome. E fez lá o IHS com um solzinho. Geralmente o sol tem 12 raios. Os jesuítas até pegaram isso e mudaram. Se você pegar o símbolo jesuíta, você vai ver que o sol tem inúmeros raios, 20, 30. Na verdade, a imagem original, revelada por São Bernardino, para São Bernardino de Sena, é uma imagem que o sol tem 12 raios. Então, vamos pensar, gente. Olha só, reflita, isso é coisa básica. Isso é coisa está nos seus olhos. A cruz era o que antes de Jesus Cristo? A cruz era símbolo de perdição, de morte, de vergonha. E depois que Jesus Cristo morre ali, a cruz vira símbolo de glória, de vitória, de resistência. Né? A mesma coisa São Pedro. Então chega um satanista, bota a cruz de cabeça para baixo, a cruz do demônio. Mas é a cruz de São Pedro. Então aprendam isso. O símbolo não tem dono. Ele não tem uma torcida. Ele não tem um grupinho ao qual ele faz parte. O símbolo tem o seu significado baseado na sua essência e que possibilita extrair dele um sentido maior, mais elevado. Tá? Senão a igreja seria a primeira a destruir todos os símbolos pagãos. Mas o que tem na frente do Vaticano? É um símbolo pagão, é um obelisco. Pesquisa o sentido do obelisco nas culturas pagãs. Mas a igreja não fez isso. Ela pegou as cruzes de Cristo, colocou em cima do obelisco. Ela ressignificou o sentido do obelisco. Tá? E aí me lembram a frase de Chesterton, tá? Só para a gente finalizar aqui, que Chesterton falava o seguinte, olha, a igreja não é um movimento, tá? Quando você tem um movimento, por exemplo, você pega um movimento feminista, as mulheres têm que ter tudo cabelo de braço, pintar o cabelo de azul, né? Abortar, fazer um monte de coisa. Então você tem uma lista de coisas que você tem que fazer para estar dentro daquele movimento, ou pelo menos de coisas que você tem que acreditar. Quando o Chesterton fala isso, ele não está dizendo que a igreja se baseia na sua unidade, tá? Por um conjunto de ideias, ou de atitudes, ou de tipos de roupa que você adota, até porque isso é variável ao longo de culturas e épocas. Mas ele diz o seguinte, a igreja é um lugar de encontro. É um lugar de encontro para todas as ideias do mundo. E essas ideias que ele está falando são as ideias que são verdades espalhadas pelo mundo inteiro. E que, de alguma forma, contribuem para a verdade como um todo, que é a própria pessoa de Deus, a própria pessoa de Jesus Cristo. Entendeu? Então, necessariamente, certo? Ele está evocando um pouco da ideia de símbolo, de vestígios. Ele inclusive, desenvolveu isso muito bem na sua obra, tá? Para mostrar que não tem um dono, um A ou B ou C, ou uma coisa assim, que faça o sentido do tipo, se isso aqui é feito dessa forma, então isso aqui já é absolutamente católico. Você tem que ver a essência do negócio. Claro, existem símbolos, por exemplo, eminentemente pagãos ou satanistas, né? Que vão, em certo sentido, evocar ideias demoníacas e diabólicas. Certo? Mas vão existir outros elementos que não vão ser assim. Então, é tudo uma questão de discernimento dos espíritos. Tá? E de inteligência também, pô. Ou seja, o rapaz também tinha uma profunda ignorância sobre a origem daquele símbolo. Então, ele acha, porque ele vê aquilo ali em obras, histórias e questões jesuítas, ele acha que aquilo ali necessariamente é jesuíta, mas não passa muito longe daquela ideia. Tá? Passa muito longe. Certo? Então, pessoal, é isso. Eu vou encerrar por aqui. Tá? Lembrando, quem quiser tirar dúvidas, maiores explicações, certo? Me siga no Instagram, @oiurodosAnjos, tá? E também, quem quiser adquirir o meu curso de catolicismo, chama-se Como Ser um Católico de Excelência. Foram 2 anos que eu fiz de gravação de aulas. Eu vendi vários cursos na época. Depois eu desisti dessa coisa, porque eu não acho certo ficar ganhando dinheiro em cima de algo que você aprendeu da fé, tem que ser dado de graça. Mas ainda assim eu deixo um valor simbólicosíssimo lá, tá? Menos de R$200,
Para quê? Para que eu continue comprando livros, cursos, estudando e trazendo mais reflexões enriquecedoras para vocês, tá? Então é isso, abração para vocês, fiquem com Deus. Né? Hoje é terça, né? Então bom resto de semana para vocês e no final de semana a gente se vê com mais outro vídeo, tá bom? Valeu, até mais.